Sim, você tem a Rússia, que é uma grande potência. Aliás, um grande pensador brasileiro da direita, que era o Dr. Enéas, ele falava, o Brasil precisa ter uma bomba atômica. Meio doido assim, né? E ele falava do nióbio, que o Brasil é o maior produtor do mundo de nióbio. Então ele falava, o nióbio vai na ponta da ogiva. O Brasil é um dos maiores enriquecedores de urânio do mundo. A gente precisa ter uma bomba atômica para ter um assento no Conselho de Segurança da ONU e poder de veto. Ele falava isso. Daí o Bolsonaro expropria essa ideia e quer minerar a Amazônia para vender nióbio. A ideia do Enéas não era essa. A ideia do Enéas era mostrar poder para você fazer um enfrentamento mundial. Né? E para você ver como as ideias são distorcidas por pessoas que se apropriam do discurso do outro. Sim. Perguntando para o Rodrigo, a ideia do socialismo no Brasil, você acha que dá certo? Então, eu sinto que nem o socialismo, nem liberalismo, nada dá certo chutando a porta das pessoas e obrigando a mudar o sistema. Tem que ser, como o Fernando falou, é uma coisa gradual, nada vai acontecer de uma hora para outra. Eu acho que hoje a nossa sociedade não está preparada para mudar nada, nem para um extremo nem para o outro. A educação é muito ruim, então as pessoas não sabem como. Tem muita gente que depende do Estado, depende de coisas básicas mesmo. Acho que a sociedade depende de muitas etapas ainda para chegar. Eu não acho que um partido conseguisse um poder, uma situação hipotética, ditatorial, conseguiria converter a sociedade para um socialismo de um dia para o outro. Isso é um processo gradual. Então acho que não está preparado. A sociedade não ia aceitar, não ia comportar a mudança assim. As pessoas estão acostumadas já. O Lula é um grande negociador. Sempre foi. Sempre foi um grande negociador. É o que o Rodrigo falou. Os bancos nunca ganharam tanto dinheiro quanto ganharam no governo Lula. O governo Lula transformou a JBS no maior processador de carne do mundo. E isso começou a mexer com os interesses norte-americanos. O Odebrecht virou a maior empreiteira do mundo. E começou a fazer obras em outros países. Ah, mas era financiado pelo BNDES. A gente começou a criar mercados em países que não tinha mercado para vender os nossos produtos. Ah, mas financiou o porto em Cuba, tal. Você começa a dar condições de um cara comprar seu produto. E você abre mercados. Né? Eu acredito que o Lula, nesse momento, estaria pescando se ele não fosse perseguido politicamente, se não tivesse mexido com a família dele. A gente estaria numa outra discussão, num outro caminho, numa outra... Se a gente não tivesse... Se algumas pessoas não tivessem se aproveitado politicamente de algumas denúncias que caíram no colo, e as suas limitações intelectuais botaram o Brasil numa situação de crise que a gente está pagando todo mundo até hoje, né? E como aí o Domingos comentou, o Lula está absolvido. Pelos processos que ele foi julgado, ele foi absolvido. E ele só foi absolvido por uma escolha do presidente atual. Não houvesse a intervenção trazendo o Moro, que fez com que ele fosse declarado suspeito, ele continuaria condenado e talvez preso ainda. Mas ainda tem mais coisa para sair do Lula ou não? Hoje você encerrou tudo? Eu acho que o Bolsonaro sai preso desse governo. É mesmo? Porque tudo aquilo que se acusava o Lula de fazer está se tendo materialidade sobre ele. Falava-se que o filho do Lula tinha tráfico de influência, blá 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 blá. Jair Renan foi depor hoje por conta de criar uma empresa e se aproveitou de ser filho do presidente para abrir caminhos para as pessoas. E foi remunerado por isso. Né? A gente está vendo o escândalo aí no MEC, né, de pessoas que foram recebidas oficialmente, que procuraram prefeitos oficialmente para pedir dinheiro. Isso é corrupção. E aí?
Com materialidade. Eu também concordo. Eu acho que qualquer um dos Bolsonaros sem foro não demora muito a cadeia. Eita lasqueira, hein? Por tudo que... E não só pelas coisas do governo, mas as coisas que aconteceram antes. Porque eles viraram holofote. Né? Talvez em outra circunstância o Lula nem ia processá-lo. Talvez isso ia ficar passar batido. Porque, como eu tinha falado naquela conversa informal, um triplex, um sítio reformado perto do que tudo que aconteceu no Brasil é muito pouco. A questão não foi essa, né? Aquilo era só uma desculpa para condená-lo. E não quero dizer que eu concordo que ele seja inocente. Eu não concordo. Mas eu acho que isso foi só uma desculpa. No caso do Bolsonaro, tem toda uma história anterior. Né? Tem uma história de 30 anos de muitas coisas que estão aparecendo agora. E eu não tenho dúvida. Ele e os filhos, principalmente o Carlos e o Flávio, eles sem foro privilegiado é cadeia.